pessoal, e agora vamos falar sobre perspectiva de mercado. E para que a gente possa entender esse tema, é muito importante que antes a gente discuta um pouco sobre ciclos de mercado ou ainda ciclos econômicos. Qualquer mercado, seja ele de criptomoeda ou tradicional, ele é governado por ciclos econômicos. E um ciclo econômico, ele é composto exatamente por uma fase em que a economia entra em contração e uma fase em que a economia apresenta a sua expansão, formando assim os picos e os vales. Dentro de um ciclo econômico, é natural você encontrar milhares de investidores construindo riqueza, que são os investidores que aproveitam o vale para se expor mais no mercado e aproveitar o ciclo de expansão, o momento de recuperação e prosperidade, como também há pessoas que acabam falindo no mercado diante da fase de contração, momento esse que eles não sabem diminuir a sua exposição à atividade do mercado. Nos últimos 11 anos, o Bitcoin passou por 4 grandes ciclos de mercado. No caso, naturalmente compostos por grandes movimentos de alta, que é a fase de expansão, e grandes movimentos de baixa, que seria a sua fase de contração. De maneira que os investidores que souberam aproveitar esses ciclos de mercado, muitos ficaram milionários ou bilionários e outros acabaram atingindo a barreira da ruína no momento de contração do ciclo. É interessante notar que os ciclos passados tiveram uma grande regularidade e isso não é uma coincidência. E nessa aula a gente vai discutir um pouco mais sobre essa regularidade. Eu trago ainda aqui uma observação que nós da CP acreditamos que o quinto ciclo ele já tenha se iniciado e essa pode ser a sua grande oportunidade e lucratividade nesse mercado. Portanto, eu deixo a seguinte dica para você que quer aproveitar esse próximo ciclo. O que vai fazer você extrair o máximo desse ciclo é como você vai agir, ou seja, como você vai se expor a esse mercado. Qual é a sua estratégia? E isso é o que vai diferenciar os verdadeiros investidores dos investidores amadores. Bom, agora vamos fazer uma breve análise em relação aos ciclos passados que o Bitcoin já apresentou. O primeiro ciclo ele se apresentou em dezembro de 2010 até novembro de 2011. Então perceba que num período de um ano aproximadamente, a gente conseguiu verificar o movimento de expansão do ciclo e o movimento de contração do ciclo. Observe que esses movimentos são movimentos extremamente fortes nesse mercado, que é um mercado extremamente volátil. Perceba que se você tivesse investido apenas R$1.000 em aproximadamente dezembro de 2010, você conseguiria em junho de 2011 ter transformado R$1.000 em R$191 mil. Então perceba que foi uma valorização máxima de 19.000% num período extremamente curto e logo em seguida a gente passa a apresentar a queda do mercado, o movimento de contração do mercado, representando também um movimento extremamente forte de 93% em poucos meses. E a verdade é que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos investidores participaram desse ciclo, porque nesse momento o Bitcoin, além de ser extremamente pioneiro, era pouquíssimo conhecido ao redor do mundo. Já o segundo ciclo de mercado do Bitcoin, compreendido entre os meses de novembro de 2011 a abril de 2013, uma duração aproximada de um ano e meio, foi um ciclo que apresentou uma valorização máxima de 13.000% nesse período de um ano e meio. Então perceba mais uma vez que se você tivesse investido R$1.000 em aproximadamente novembro de 2011, quando fosse em aproximadamente abril de 2013, você conseguiria ter transformado R$1.000 em R$131 mil, uma valorização no caso de 13.000%. E perceba que a fase de contração, que foi uma fase que durou de abril de 2013 a julho de 2013, foi uma fase muito mais curta e que teve o impacto de uma queda de 80% no valor de mercado do Bitcoin. E apesar do pioneirismo ainda do Bitcoin nesse momento, ele já tinha aproximadamente 2 anos de mercado, ou seja, já era muito mais conhecido mundialmente do que no ciclo 1. Já o terceiro ciclo do mercado ele foi um pouco diferente. Ele foi compreendido entre julho de 2013 até janeiro de 2015, uma duração aproximada também de um ano e meio, e perceba que a valorização máxima que ele conseguiu entregar foi de 1.700%, enquanto que nos ciclos passados a gente passou de valorizações acima de 10.000%. Ainda assim, se você tivesse investido R$1.000, esses R$1.000 teriam se transformado em R$18 mil. E perceba que essa fase de expansão aconteceu num período de tempo extremamente curto, durando entre julho a dezembro de 2013, enquanto que a fase de contração foi uma fase muito mais longa, que durou entre aproximadamente dezembro de 2013 a janeiro de 2015, gerando uma contração de aproximadamente 86% do valor de mercado máximo que ele atingiu no pico
do seu ciclo. Aqui vale salientar que nesse momento o Bitcoin já era muito mais conhecido mundialmente e diversas foram as reportagens que saíram nessa fase de mercado em relação aos movimentos de preço que aconteciam no Bitcoin. Já em relação ao quarto ciclo, que se iniciou em janeiro de 2015 até novembro de 2018, ou seja, teve uma duração de 3 anos, aproximadamente o dobro de duração em relação ao ciclo anterior, que durou apenas 1 ano e meio. E nesse ciclo a gente passa a perceber que a fase de expansão do ciclo, ou seja, a fase de crescimento, foi muito mais duradoura do que no ciclo anterior. Perceba que aqui a fase de expansão foi compreendida entre janeiro de 2015 a dezembro de 2017. Momento esse em que o Bitcoin saía de aproximadamente $140 para atingir os seus $20 mil, compreendendo uma alta de 11.000%. Então perceba que se você tivesse investido R$1.000 em janeiro de 2015, você conseguiria estar retirando ao final do ciclo R$111 mil. E quanto à sua fase de contração, a gente passa a perceber que ela durou entre aproximadamente janeiro de 2018 até novembro do mesmo ano. E esse foi o último ciclo, ou seja, o ciclo mais recente, e foi um ciclo que o Bitcoin já era conhecido mundialmente, de maneira que vários players famosos do mercado participaram desse ciclo e muitos ficaram inclusive bilionários ao participar dessa fase de expansão do ciclo. Eu trago aqui ainda uma curiosidade que seria o obituário do Bitcoin, porque em cada ciclo desse é comum você encontrar investidores falando uma valorização dessa de 10.000% não vai se repetir, e aí vem o ciclo seguinte, ou ainda no momento de contração natural do ciclo, uma queda de 90 e tantos por cento é o fim para o Bitcoin. Então esse tipo de argumento é muito natural de você encontrar no mercado desde o surgimento desse mercado. E eu trago aqui alguns exemplos da fonte 99 Bitcoins, que já registrou mais de 350 citações desse tipo. Citações de morte em relação à existência do Bitcoin ao longo dos últimos 11 anos. Então perceba aqui, em dezembro de 2010, por que o Bitcoin não pode ser uma moeda? Em agosto de 2011, o Bitcoin está morrendo, tanto faz. Dezembro de 2012, ciclo expirado. Novembro de 2013, uma previsão. O Bitcoin está fadado ao fracasso. Dezembro de 2014, os defeitos do Bitcoin vão acelerar o seu fim em 2015. Março de 2015, Bitcoin vai desaparecer. Abril de 2016, Bitcoin está morto, diz o proeminente executivo da fintech Yahoo. Julho de 2017, criptomoedas serão os arquitetos da sua própria morte. Agosto de 2018, bitcoins e outras criptomoedas são inúteis. E ainda em julho de 2019, compradores de bitcoins estão apenas se enganando de novo. Então perceba que ao longo desses 11 anos foram inúmeras manchetes negativas em relação ao Bitcoin. E note que até agora nenhuma dessas manchetes conseguiram ser assertivas, ou melhor, até agora o mercado só tem evoluído ao longo desses 11 anos. Resumindo esse aspecto histórico, nós só temos comprovado ano após ano traços concretos de antifragilidade desse sistema distribuído que é o Bitcoin, que desde o seu surgimento não tem ficado sequer um dia fora do ar, diferentemente de várias instituições centralizadas que lutam para se manter uma semana de maneira contínua no ar. E quanto a esse aspecto de antifragilidade que eu acabei de citar, ele vai ser muito mais detalhado e estudado ao longo do curso, porém significa que cada evento que a priori possa ser desagradável ao sistema, por exemplo, o hacker de um exchange ou algum evento que perturbe o próprio sistema descentralizado, ele acaba fortalecendo o sistema acaba aprendendo com esse evento e acaba se fortalecendo, se tornando mais robusto do que era anterior ao próprio evento desagradável. Portanto, a gente pode sintetizar que ao longo desses 11 anos, o Bitcoin ele tem ficado cada vez mais robusto através desses traços de antifragilidade. Bom, e quanto ao quinto ciclo, que seria o ciclo atual, a pergunta pertinente é: será que há chance de uma nova fase de alta radical no preço do Bitcoin? Será que ainda vale a pena investir? Será que vale a pena se expor a esse mercado? E essa é uma pergunta natural de surgir diante da fase de contração de mercado. Você acha que o mercado está acabando e naturalmente isso é apenas uma fase do ciclo de mercado. Assim que uma fase de baixa acaba, se inicia naturalmente a fase de alta, uma fase de recuperação e uma fase de expansão dos valores econômicos do mercado. E se você tivesse feito essa pergunta nos ciclos passados, ao final das fases dos ciclos passados, naturalmente hoje a gente percebe que valeria muito a pena você ter se exposto.
Então, na dúvida, eu espero que você hoje não deixe que esse questionamento lhe impeça de se expor a esse mercado. Ao longo do curso, eu vou demonstrar mais argumentos do porquê vale a pena você estar exposto ou estar investindo nesse mercado e aproveitar os próximos ciclos, ou seja, as próximas lucratividades exponenciais que esse mercado tem a nos oferecer. E quanto ao quinto ciclo, hoje a gente acredita que o seu bottom, ou seja, o seu fundo, ele já tenha se concretizado. Ou seja, aquele melhor ponto de investimento visando o longo prazo já tenha passado, que foi o momento em que o Bitcoin atingiu os seus 3.140 dólares. Porém, a grande pergunta que fica agora é quanto tempo essa fase de expansão vai durar e ainda onde será o pico máximo que a gente vai poder chegar. Será que vai ser 80 mil dólares ou será que vamos atingir 150 a 200 mil dólares nesse próximo grande ciclo? E essas são perguntas que, na verdade, ninguém tem condições de afirmar qual vai ser o topo desse próximo ciclo, porque ninguém tem uma bola de cristal capaz de prever isso daí. Todo investidor desse mercado, dificilmente ele vai conseguir participar com eficiência nos momentos de pico desse mercado ou também nos momentos de bottom desse mercado, que seria o fundo do mercado. Então a gente precisa aprender a se comportar para que a gente possa maximizar os nossos resultados da melhor maneira nesse mercado. Porque cada ciclo ele vai ter suas particularidades no seu movimento de alta, como também no seu movimento de contração. Resumindo, é impossível você conseguir identificar onde vai ser o próximo topo de mercado. Porém, uma das coisas que nós da CPR Academy temos certeza é que nós vamos estar expostos a esse mercado e que temos uma estratégia que visa maximizar o nosso lucro ao longo desse ciclo de mercado que se inicia de maneira extremamente profissional. E você também pode participar disso visando transformar o seu comportamento nesse mercado. Com o comportamento certo, no caso o controle de exposição e o time, no caso a partir do momento que você consegue estar manipulando sua exposição nesse mercado, mesmo que hajam perdas no curto e médio prazo, essas perdas poucos vão importar no longo prazo diante do potencial lucrativo que temos pela frente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula introdutória e com base nessas perspectivas de mercado, vocês tenham ficado com água na boca em relação a desfrutar tudo que o mercado pode nos oferecer nesse próximo ciclo que se inicia. E não esqueçam que, se tiverem dúvidas, é só mandar mensagem. Até a próxima aula.